Olá, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, meus seguidores das minhas redes sociais. Aqui, Babalorixá Rodrigo Jodé, da cidade de Porto Alegre. Passando para desejar a todos uma semana de muita paz, de muito axé, de muitas conquistas. Que os orixás respondam com sabedoria aos pedidos de cada um de vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aos meus filhos, netos e bisnetos de santo, que estiveram conosco nesse final de semana, durante a obrigação que nós realizamos aqui no nosso ilê. Uma obrigação de Bori que foi realizada aqui. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar aqueles que cumpriram seus preceitos, né? E também de parabenizar e agradecer a todos aqueles que trabalharam para que essa obrigação acontecesse, que se disponibilizaram com sua presença. Cada gesto de dedicação também constrói, né, o mérito diante dos orixás. Mas hoje eu vim aqui para falar de outra caminhada. Uma caminhada que começou há 9 anos atrás. Queria falar um pouco sobre a minha produção literária, sobre os meus livros, né? Especificamente sobre o primeiro deles. Esse aqui é o primeiro altar. Esse aqui é o primeiro livro da série Caminhos do Axé. E eu queria falar um pouco sobre esse livro aqui. Deixa eu mostrar para vocês primeiro. Queria falar um pouco sobre esse livro. Esse livro começou a ser escrito no ano de 2017. Muita gente pensa que o livro foi escrito agora, né? Porque só agora ele foi publicado, né? Mas a verdade é outra. Na verdade, o manuscrito desse livro, do primeiro altar, foi concebido no ano de 2017. Naquela época eu acreditava que essa história seria contada em apenas 3 livros. Desde o princípio eu tinha pensado em escrever uma trilogia. Então seriam 3 livros. Eu tomei a decisão que só publicaria quando toda essa trilogia estivesse pronta. Só que o plano fugiu um pouco do contexto inicial. A pesquisa cresceu, o estudo cresceu, as experiências que concomitantemente aconteciam dentro do meu terreiro, elas cresceram. Bueno, e aí o que tinha sido planejado para serem 3 livros acabaram se transformando em uma coleção inteira. Quando eu percebi esse lapso de tempo, já tinha 9 anos e os 3 livros tinham virado 6 livros. Hoje, olhando para trás, eu entendo que Deus e os orixás tinham um tempo certo para cada coisa. Foi justamente esse primeiro livro que deu origem à coleção literária Caminhos do Axé. Mas afinal, o que é esse livro, o Primeiro Altar? Sobre o que ele fala, né? Qual é a ideia inicial? O que eu posso dizer, gente? Não é apenas um livro sobre religião, entendeu? Ele não tem esse intuito de ser um livro sobre religião.
ele é muito mais uma pergunta do que uma resposta. Uma pergunta que algumas pessoas nem têm coragem de fazer, ou nem pensam sobre isso. Então, naquela época, a minha cabeça queria saber, queria entender onde realmente começou a espiritualidade humana, qual a sua gênese, a sua origem, né? E durante muito tempo nós aprendemos a olhar a história, principalmente a história da religião, por uma perspectiva diferente dessa. E nesse livro eu proponho uma outra reflexão. Se a África não fosse apenas parte dessa história, e se ela fosse o próprio começo? Porque é o que tudo indica, lá é o começo. Então, na realidade, esse livro, O Primeiro Altar, de uma certa forma, ele convida o leitor a revisitar essas origens da espiritualidade, da ancestralidade e do sagrado sob uma perspectiva diferente. De uma perspectiva construída a partir da memória, de pesquisa, das tradições de matriz africana. É óbvio que não pretendo convencer ninguém. A intenção nunca foi essa. Não tenho pretensão nenhuma de convencer quem quer que seja. A pretensão aqui é fazer aquilo que todo bom livro deveria fazer, que é abrir um espaço para a pessoa pensar. Então, eu tenho já uma produção literária que é fruto de 9, 10 anos de trabalho e de um período que eu produzia e não tinha muita... Eu não tinha coragem de publicar, até porque eu queria publicar algo que tivesse início, meio e fim, num contexto geral, e não tinha como fazer isso em um livro só, não dentro das minhas capacidades, né? Então, por isso eu acabei optando por escrever vários, e esses vários acabaram virando 6, e produzir essa quantidade de livros aí para uma pessoa que é inexperiente, né? Que não é um escritor profissional, é bem difícil. Então, durante essa semana eu pretendo contar a história de cada um dos livros da coleção Caminhos do Axé, né, de como eles nasceram, por que eles foram escritos, como cada um acabou se tornando parte dessa jornada, né, que era para ser uma pequena jornada e acabou se transformando numa grande jornada, né? E gostaria de pedir para vocês que se esses temas fazem sentido de alguma forma, que acompanhem os próximos vídeos. Tenho certeza que essa caminhada ainda vai render muitas reflexões. Desejo uma semana iluminada a todos. Forte abraço a cada um. E gostaria de deixar uma pergunta para vocês responderem, caso tenham interesse e queiram compartilhar, né? Quando se pensa na origem da espiritualidade africana, qual é a primeira imagem que vem na tua mente? Escreve aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, para a gente poder debater isso mais à frente, tá? A partir de amanhã, então, vamos falar sobre cada uma dessas obras individualmente, e aí eu vou dar um contexto individual de cada uma delas para vocês, que é para vocês saberem, né, sobre esse trabalho que eu realizei, como foi, que ele aconteceu, e em que repercutiu agora, né?
eu já estou com esses 6 primeiros livros, todos eles publicados, livros físicos, né? Eu já estou com eles disponíveis no site do parceiro, que é o Eclep, porque imprime os livros sob demanda, né? Então você pode fazer o pedido na plataforma da Eclep. Lá tem a minha loja e todos os livros estão disponíveis lá na loja, e você recebe via correio, Sedex, o livro impresso. Então, essa semana, no decorrer da semana, eu farei vídeos individuais sobre cada um dos livros, falando sobre o tema e contando a história de como esse livro foi escrito, como ele aconteceu e como que chegou aqui. Tá, pessoal? Ó, esse aqui, ó, é o primeiro altar, o livro número 1 dessa saga que começou lá em 2017, ó, que é a contracapa, que, ó, a orelha da capa, a orelha da contracapa, e aqui a parte interna dele. Vou folhear rapidinho para vocês verem aqui. Aqui a parte interna dele. Esse é o menor de todos. O número 1, que eu ainda não estava muito não estava tão capacitado como no último, né? Então esse aqui deu um pouquinho mais de trabalho e eu quero contar para vocês essas histórias, tá? Ótima semana a todos. Ótima noite a todos. Eu estou aqui no Ilê ainda, mas já tô me recolhendo, tô indo para casa. Amanhã, quando eu retornar para cá, eu faço mais um videozinho falando sobre esse livro aqui. Aí eu vou falar melhor sobre ele, contar a história dele em detalhes, e já vou começar a falar sobre o volume número 2, que é o que saiu depois desse. Tá, pessoal? Muito boa noite a todos. Saúde, prosperidade e até o próximo vídeo. Abraço.